reunião. Eu vou gravar, gente. Eu não sei se... Ah, isso. Queridos alunos, amores da minha vida, boa noite. Eu não sei se vocês estão online ou não, né? Eu gostaria que vocês estivessem, espero que todos estejam bem. E, né, a Jéssica falou boa noite, isso. E aí a ideia, eu vou gravar essa aula para vocês e disponibilizar também, tá? Eu quero que vocês saiam... Ó, Paulo, tamo junto. Eu quero que todos saiam bem, tá? O objetivo é esse. Material vira e mexe, estou disponibilizando para vocês. E material bom, cara. Ó, top de linha. O último material que vocês estudaram comigo foi sobre o Bresser, né? Os modelo gerencial, burocrático, patrimonialista. Hoje, o tema da aula de hoje é princípios da administração pública, tá? A prova de vocês vai cair os modelos de administração pública, os princípios da administração pública, os regimes e os poderes. Vocês vão estudar comigo agora essa outra parte dos princípios e dos poderes, tá bom? Diego presente. Isso. Tá? E aí, eu que gostaria, lógico que eu preferia que alguém compartilhasse a tela para mim dos slides. Por quê? Porque daí eu conseguia ver o bate-papo, o chat, já que boa parte das pessoas não estão com a câmera ativada e nem com o áudio ativado, né? E aí, como não estou interagindo por imagem ou por áudio, eu esperaria que interagisse pelo menos pelo bate-papo, mas se eu compartilhar a tela, eu não consigo ver nem o bate-papo. Aí vocês vão ter que interagir comigo pelo menos com áudio, né? Então, pergunta: alguém disponível para compartilhar os slides na tela ou não? Não? Então, eu vou compartilhar, eu vou perder esse elemento de interação, tá? Vamos lá. Ah, peraí. Compartilhar tela. Por gentileza, alguém ativa o áudio e me confirma se estão vendo os slides ou não? Alguém poderia fazer isso? Pelo menos eu estou vendo. Estão vendo? Ok, então, só para saber se está transmitindo. Então, caros alunos, peguem o caderno, ali está como aula 2, mas na realidade a gente já está na quarta aula, né? Ou terceira, ok? Peguem, por gentileza, caderninho, que eu sei que eu estou mandando os slides, mas é bom fazer anotações também, tá? Então, o tema da aula de hoje cai sim no exame da ordem, cai em concurso, é um tema muito importante. Tanto que ao estudar para o exame da ordem, alguns materiais já iniciam já com os princípios da administração pública, tá? Amores, o que vocês têm que pensar primeiramente? Que seriam, tem a diferença de regime, princípios e poderes, tá? Quando eu falo em regime jurídico da administração pública, a gente pensa naquilo que a gente já estudou anteriormente, aquela divisão do regime do direito público e também do regime de direito privado. Aí a prof, linda, maravilhosa, deixou bem claro para vocês que hoje em dia não tem a separação rígida, chamada summa divisio. Essa é uma separação didática, mas pensando na dinâmica atual, tá? Os princípios do direito público dialogam com os princípios do direito privado, não tem princípio absoluto no direito privado, tá? Porque ele tem que dar dialogando. A gente tem uma visão mais, a gente chama neoconstitucional atualmente, ok? Então, a summa divisio, a divisão absoluta, não se tem mais. Tá no materialzinho de vocês que a prof disponibilizou, tá? Então, quando a gente fala de regime jurídico, eu acho que é pensar principalmente nessa questão. Então, o regime do direito público, tá? Que é regime jurídico administrativo, normalmente ele é definido como um conjunto de prerrogativas e de sujeições aplicadas à administração para consecução de algumas finalidades, para poder ocorrer alguns fins, tá? Então, quando eu falo em prerrogativas são privilégios da administração, visando o quê? Satisfazer o interesse público, tá? Então, a prof já comentou isso na aula passada, eu só estou tentando trazer para vocês, tá? Alguns exemplos. Quando eu falo alguns exemplos de privilégio de administração pública, eu posso falar a questão dos prazos em dobros para recorrer. Por quê?
Porque como a administração pública, ela busca a questão do interesse público, e o interesse público no conflito com o interesse privado, o interesse público prevalece. Aí a prof já trouxe para vocês a dinâmica, se alguém puder lembrar, que mesmo o interesse público tem que estar em consonância com os direitos humanos e os direitos fundamentais, tá? Então, cuidado com aquela coisa de que o coletivo prevalece sobre o individual. Porque quando a gente fala de direitos fundamentais e direitos humanos, se esse coletivo vir a ir contra esses direitos fundamentais e direitos humanos, ele não vai prevalecer, tá? Então, cuidado com isso, tá? Então, a regra geral é que a administração siga o regime do direito público, em alguns casos também segue o regime do direito privado. E ela tem que atuar tratando de maneira igual, tá? De alguma forma, e dialogar com o particular. Então, vamos pensar primeiramente em alguns princípios, tá? Quando eu falo em princípios, a prof já trouxe para vocês que são valores que orientam a atuação dos órgãos, entidades e agentes públicos. Amores, tentem imaginar como se fosse um óculos que você coloca nos olhos, né? Para você olhar melhor, né? Então, os valores seriam isso, ou uma forma de fazer com que você olhe ou foque em alguns elementos, ou deixe claro alguns elementos que são importantes para a administração pública. Outra forma de pensar, os princípios também são como se fosse um filtro, tá? Então, quando alguma situação passa, os valores são esse filtro. Então, só vai passar aquilo que vai de acordo com esses valores, tá? Então, esses princípios, eles podem estar implícito ou explícito, tá? Ou em normativa na Constituição ou em normas infraconstitucionais, tá? Princípios explícitos, expressos, um exemplo é o artigo 37 da Constituição, tá? Então, os princípios, ele decorrem normalmente de dois grandes modelos principais. Só uma pergunta, eu já comentei isso com vocês, né? Eu dei introdução, eu só falei dos dois principais princípios, verdade, aula passada. Eu vim até aqui com vocês. Então, eu só falei de dois princípios, eu expliquei ele já de maneira aprofundada, esses dois que eu estou passando. Aí a gente vai entrar nos outros. Então, os princípios, os dois princípios grandes, principais, é o princípio da supremacia do interesse público, comentei na aula passada, e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse eu comentei com vocês, sim, na aula passada. Então, hoje, eu cheguei a passar esse slide aqui para vocês ou não? Esse daqui, gente, alguém comenta comigo? Alguém ativa o áudio? Alguém fala comigo? Não? Tá. Quando eu penso nos princípios, amores, a gente tem um rol de princípios, tá? A gente tem os princípios que envolve aqueles dois grandes principais, a gente tem os princípios que estão em norma constitucional, principalmente do artigo 37 da Constituição, tá? A gente tem também, ao se pensar nisso, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Qual que é o macete? Você pensar na palavra limpe. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, tá? Então, como a prof já comentou esses dois princípios da aula passada, tá? Se vocês querem, agora eu gostaria de, pelo menos que vocês me falassem, deixa eu passar aqui. Se existe a necessidade, tá? De eu passar pelos aqueles dois princípios novamente, a gente pode ir já direto para os princípios do artigo 37. Falem comigo, por gentileza, no bate-papo. A gente dá continuidade ou tem que retornar nos dois princípios? A Jéssica disse passar novamente. Fala aí, boa noite, Micaele. O que vocês acham, amores? O Diego está tranquilo. Vai, participe, tá 2-2, vai, para você ter uma noção. Eu recapitulo com vocês, então, os anteriores, dois? Tá, passa novamente, então vamos lá. Aquele resuminho básico, professora.
Aquele resuminho básico, tá? Então, amores, a prof, na aula passada, ela deu introdução aos princípios, e eu falei principalmente do princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Quando eu comentei com vocês, por exemplo, da supremacia do interesse público, a prof tentou deixar bem claro que, havendo conflito entre interesse público e interesse particular, qual que prevalece? O interesse público. Aí eu coloquei em caixa alta, respeitando os direitos e garantias individuais e particulares, tá? Principalmente no que concerne ao quê? Aos direitos humanos, direitos fundamentais, tá? Aí a prof deu um exemplo, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que a gente está numa escola pública, ok? No colégio público, 60 alunos. E tem um aluno que a turma não gosta dele, tá? A turma queria ele fora, não gosta, porque ele é estranho, por exemplo, tá? A turma, representando o coletivo, pode pedir para que ele não frequente as aulas? Para o colégio obrigar ele a não frequentar as aulas? Pode? Hein, amores? Eu não tô vendo o chat. Aí seria legal se alguém participasse pelo menos com áudio, né? Não pode, porque mesmo que eles sejam em forma coletiva, eles não estão representando o interesse público, porque o interesse público é aquele que está previsto na legislação, principalmente as normas públicas, e um dos interesses públicos é o respeito aos direitos sociais, o respeito à educação de todos, tá? Então, mesmo que um coletivo ele venha querer afetar essas garantias e direitos, o direito da maioria, tá? A maioria se expressando como se fosse interessando o que é de interesse público, tá? Então, a supremacia do interesse público, ele é um princípio implícito. Você pode extrair ele, ok? Então, o Estado, nesse patamar, esse Estado, ele é um Estado democrático de direito, um Estado de direito tem que respeitar as mesmas situações de superioridade perante os particulares. Ele tem que a gente vai estudar lá na frente. Não é arbítrio, a gente fez o que? A gente construiu um Leviatã, né? Um monstro, ok? Esse monstro que vocês vão ver mais, provavelmente, segundo período, eu não sei se acontece, a chamada desapropriação. A gente tem propriedade, tá? Aí você fala, nossa, eu paguei esse dinheiro, prof. Eu paguei valor, quer dizer, então, que mesmo assim eu não forma abrir um procedimento em relação à desapropriação da tua terra quando ela não respeita a função social, ok? Só que ela vai te indenizar, tá? Em relação a isso. Agora, se envolver trabalho escravo, não. Aí ela não te indeniza, tá? Então, existem limites nesses direitos privados, ok? E esses direitos, ele tem que estar dialogando, sim, de alguma forma, com a questão social, com o interesse público, ok? Então, é como se a gente falasse assim, o dinheiro não compra tudo. Em regra. Uhum. Ai, desculpa. Então, a gente tem o chamado interesse público primário e interesse público secundário. O primário é o interesse da coletividade, tá? Agora, o secundário, a gente fala normalmente que é o interesse ligado a aspectos patrimoniais da administração pública, ok? Então, só que quando a gente fala dos aspectos patrimoniais, quer dizer, eu tenho patrimônio e esse patrimônio ele vem para o quê?
para ser usufruído no interesse, na prática da coletividade. Eu não posso utilizar esse patrimônio para interesses particulares exclusivamente, tá? Prof, mas em alguns casos a administração permite, por exemplo, realizar um evento, sim, só que o mesmo direito que ela dá para você, ela dá para todos, em regra, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque mesmo o interesse público secundário que trata das questões patrimoniais da administração pública tem que estar em consonância com o interesse público primário, que é o interesse da coletividade, tá? E aí a gente parte para o segundo princípio geral, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Não posso abrir mão desse princípio nas minhas práticas da administração pública, nem por um momento. Prof, me explica. Tá, eu vou te explicar. Você é estagiário lá do Ministério Público, né? Sou, prof. Aí você pega, você estuda aqui na FATEC, e chega lá, você usa a máquina de fotocópia deles, a papel A4, e imprime a apostila lá que você vai estudar para você, né? Você imprime. Está afetando o interesse público? Tá. Porque está utilizando do patrimônio, tá? Dos recursos públicos para interesse privado teu, ok? Ele já te, de alguma forma, paga uma bolsa para você, mas mesmo se for voluntário, não justifica. Por quê? Porque aquele material ele é para uso do interesse público e não teu privado. E, gente, o que acontece com isso? Você pode responder por uma punição, sim, tá? E não cabe o princípio da insignificância na questão do patrimônio público, tá? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Aí vem o cara que pega a viatura para levar. Ai, tô no horário de serviço, minha mulher não pode levar meu filho na escola. Aí eu pego a viatura e vou levar meu filho na escola. Não pode, tá? Não pode. Só por um momento, nem por um momento. Por quê? Porque você não pode dispor desse interesse público. Ele é indisponível. Você não pode abrir mão em nenhum momento desse princípio, sacou? Então não pode, caramba. Gente, eu posso contar um bafão para vocês? Não vou contar não, porque tá gravando. Né? Aí quando a gente grava assim, a gente é mais formal, tá? E daí é uma diferença em questão da aula, tá? Mas eu vou trazer alguns exemplos, tá, para vocês. Tinha um delegado em algum lugar que eu não vou falar onde, que eu não me lembro, que ele estava de plantão na delegacia, tá? E daí o plantão estava calmo, em regra, mas se acontecesse alguma coisa, aí ele dava aula numa faculdade particular, tá? Então, normalmente, porque é por escala, né? Nem sempre ele tem plantão. Mas quando caía, mesmo assim, ele ia trabalhar na faculdade, mas a faculdade dava liberdade para ele, para se caso acontecer alguma coisa, né, ele poder sair para poder atender lá, né, o delegado. Para a faculdade privada, tudo bem, não tem problema. Agora, e para a administração pública, tem problema, porque aquele momento era para ele estar trabalhando no local, ele não podia abrir mão disso nem por um momento. Mas não prejudicou, não precisa prejudicar. É que você não pode dispor disso, tá? Então, ele não poderia. Ele respondeu o processo, eu não sei se foi exonerado, tá? Não lembro agora qual foi a punição. Gente, não pode, tá? Não pode. Pro privado não tem problema, pro público tem problema, tá? Então, vou falar, por exemplo, de mim. A prof, eu tenho, como vocês sabem, eu dou aula em vários locais e ainda estudo mestrado, doutorado, as coisas, né? Eu tenho aqui, é que vocês não conseguem ver. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não conseguem, né? Eu não sei se vocês estão me vendo, mas deixa eu fazer um esqueminha aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó? Alguém ativou o áudio e fala. Vocês estão vendo meu quadrinho ali, ó? Vocês estão vendo meu quadro? Hein? Falem comigo. Ninguém fala comigo, só Jesus na causa. Ninguém tá falando comigo. Cadê esse povo, gente? Não dá pra ver não, professora Milena. Não deu, não? Não. Que pena, cara. É um quadro, tem um quadro de horários das 6 da manhã até as 22h40. Como eu também sou servidora pública,
os horários que eu faço na UFG não pode coincidir em nenhum momento com outras atividades. Então, eu tenho que fazer isso por quê? Porque posso sofrer penalidades, entendeu? E por quê? Por causa desse princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? Então, cuidado com isso, gente. De servidores que vira e mexe, né? Eles acabam, de alguma forma, tentando relativizar esse princípio e a coisa não pode ser muito dessa forma, tá? Bem, dentro do princípio da indisponibilidade do interesse público, a gente tem também que deve estar pautado na estrita legalidade, ou seja, tem que seguir o pé da letra da lei, tem que seguir a lei estritamente, ok? O servidor público não vai seguir a lacuna da lei, ele vai seguir a lei. Tem que ter lei que antecede, que prevê aquele ato, tá? É diferente do âmbito do interesse privado, que você pode fazer tudo que a lei não proíbe. No interesse público, não, você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, para vocês terem uma noção quanto isso é muito chato, né? Por exemplo, eu estou fazendo mestrado ali e eles alteraram as disciplinas obrigatórias. Como é um órgão público, toda alteração ela tem que ser formalizada e publicada, tá? E tem que estar previsto numa normativa. Então, quando acontece, como a gente sabe disso, né, desse princípio, você pergunta qual que é a normativa que alterou isso, aonde está publicado, né? Por causa dessa obrigatoriedade, tá? Às vezes a gente se passa de chato, mas essa fundamentação, quando você conhece, fica muito mais fácil para você gerir e controlar os atos da administração pública, tá? Então, outra prática que deriva do princípio da indisponibilidade do interesse público é a obrigatoriedade de realização de concursos públicos para cargos públicos de efetivos, tá? E empregos públicos, tá ok? Gente, pode a administração pública abrir mão disso na sua seleção? Não. Ela pode colocar qualquer critério? Não pode. Eu lembro que tentaram fazer um concurso público e eles queriam colocar para poder, para supervisor da guarda. E tinha um concurso para guarda, mas para supervisor da guarda não tinha. Aí eles queriam fazer concurso público para supervisor da guarda e eles queriam colocar o critério de que lá nos critérios de classificação, aqueles que tivessem experiência como guarda municipal, eles ganhavam ponto extra, saca? E não podia, porque de alguma forma eles estavam privilegiando aquelas pessoas internamente, tá? Feria também o princípio da isonomia. Então, você pode lidar com concurso público, mas também não é de qualquer jeito, tá? Tem que respeitar critérios, tem que respeitar os outros princípios também. Então, gente, outra prática que envolve o princípio da indisponibilidade do interesse público é a necessidade de fazer licitação para celebrar contratos administrativos. Vocês vão estudar licitação em contratos no Direito Administrativo 2. E, pensando nisso, houve até uma alteração. Vai entrar em vigor as alterações em relação à lei de licitação, tá? Essa parte de licitação cai bastante em concurso. Que eu saiba, não cai tanto no exame da ordem, licitação. Mas concurso cai pra caramba. E aí, a gente entra nos princípios constitucionais expressos, tá? Os princípios constitucionais da administração pública. Que é aquele macetezinho que a prof trouxe para vocês, que é o tal do LIMPE, para você memorizar os 5 princípios da administração pública expressos na Constituição. Princípio de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, de publicidade e de eficiência, tá? Eles estão expressos. Aí vocês fizeram uma atividade comigo na aula passada e eu coloquei que estava fundamentado no artigo 27 da Constituição. Não, é 37. É a pegadinha que eu coloquei na atividade. Tem que decorar artigo 37. Isso tem que decorar. Isso é decorar. Artigo 37 da Constituição Federal, artigo 37 da Constituição Federal, tem que decorar, tá? Vamos lá. E pensando no princípio da legalidade, deixa eu tomar um café aqui, que só Jesus na causa. Ai, gente, não interage, não vê o rosto das pessoas, nem as mensagens, sem estímulo nenhum, só falando com slide, dá um sono. E era tão bom se eu escutasse pelo menos a voz de alguém.
Porque não tem estímulo, eu não tenho feedback, eu só vejo os slides. Vocês estão vendo meu rostinho, linda? Vocês têm um estímulo extra. Agora eu não vejo nada. Eu só vejo meus slides. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Saudade, era tão bom, né? Ver vocês, as meninas bonitona, cheirosa, né? Paula, os olhinhos de vocês brilhando assim. Nossa, povo, que legal. Dá pra ver até os brilhos. Eu tô com saudade. Então, vou continuar aqui. Coloquei café porque só Jesus na casa, gente, dá um sono. Essa temática é muito gostosa, gente. Cai para concurso, tá? Então, princípio da legalidade. Gente, a administração pública ela tem que atuar baseada na lei, no que a lei diz, de forma estrita. Tudo tem que estar previsto em lei. Então, vamos fazer o seguinte: eu lembro que a gente é servidor público e daí a gente quer mudar os procedimentos, né? De realização de algumas práticas. Ok, então me faça uma portaria, faça alguma normativa que fala dessa mudança de procedimento, tá? Por quê? Porque só podem fazer se for pautado, né, numa autorização legal e de forma baseada no princípio da publicidade. E agora você só pode fazer esses protocolos se a lei também te autorizar, tá? Tiver uma lei anterior que te autorize. Se não tiver lei anterior que te autorize, você não pode fazer, tá? Então, é essa questão do diálogo que tem. Porque se a gente for pensar na empresa, se o patrão der... Não, cara, eu te dou carta em branco. Carta em branco, é assim que fala, é? Carta branca. Te dou carta branca para você fazer o que você quiser. Toca o barco aí, enquanto não estiver aqui. A coisa não é assim na administração pública, tá? Na administração, você pode fazer aquilo que está previsto em lei. Mesmo que chegue o prefeito e fale assim, amor, faz se quiser. Não, a coisa não é bem assim, tá? Gente, esse princípio da legalidade, ele está no artigo 37 da Constituição Federal. E também, essa legalidade não se aplica apenas para os servidores públicos, mas também para os particulares, ok? Então, eles podem fazer tudo que a lei não proíbe. Isso envolve os particulares também. A gente chama isso de legalidade em sentido amplo, tá? Está previsto no artigo 5º da Constituição, inciso 2, tá? Gente, quando a gente vem pensar nisso, a afetação desse princípio, você não respeitar esse princípio, você pode sim vir a responder um processo disciplinar, né, no âmbito da administração. E aí eu trouxe até um exemplo de fundamentação, a Lei 9.784, né, que ela trata da questão do processo administrativo no âmbito federal. Gente, existem chamados decretos de execução, tá? E algumas exceções em relação a alguns decretos que eu vou comentar com vocês. Então, por causa desse princípio de legalidade, os decretos que são expedidos pelo presidente da República, ele tem, em regra, tá, que atender uma lei anterior produzida pelo Poder Legislativo. Então, o presidente da República é poder executivo, mas ele tem que respeitar lei anterior que foi produzida pelo outro poder, pelo Poder Legislativo. Então, os decretos não podem inovar na ordem jurídica. Então, se o Poder Legislativo não publicou, em regra, não possui uma lei que trata sobre aquilo, não pode inovar, tá? Então, ao inovar, ele não pode, essas inovações não podem criar ou extinguir direitos. O presidente da República não tem esse poder, salvo uma exceção em relação a isso. Qual que é a exceção? Os chamados decretos autônomos, tá? Que seria o quê? Que seria que os decretos que autorizam, são os decretos expedidos pelo presidente da República, tá? Que trata apenas e somente sobre a organização e funcionamento da administração federal, tá? Desde que não implique um aumento da despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, o presidente, ele pode, sim, alterar a organização e funcionamento da administração federal, mas essa alteração não pode aumentar as despesas, nem criar ou extinguir órgãos públicos, tá? Então, nos casos de extinção de função ou cargo, também, né? E também na questão de vagas, tá? Quando esses cargos públicos,
eles forem vagos, de alguma forma. Tem que tomar cuidado com isso. Gente, assim passamos para outro princípio, o princípio da impessoalidade. Eu amo esse princípio. Eu amo esse princípio. Alguém com áudio que poderia dialogar comigo? Quero fazer umas perguntas para ficar menos monólogo. Alguém? Alguém? Tem alguém? Não? Tem? Alguém com áudio só para dialogar um pouco comigo? Para fazer uma pergunta? Perguntas legais, vai. Vamos lá. Quem é? Danilo. Oi, Danilo. Ai, obrigada, amor. Opa. Isso, ó. É a musiquinha. Dan, vamos lá. Vamos colocar lenha nessa bodega. Dan, você já não gostou de alguém? Sabe quando você tem ranço de uma pessoa? Já. Não pensar que você é servidor público, mas chega aquela pessoa que você detesta, você tem ranço, teu vizinho, tá? Você odeia ele. Ele já te xingou lá fora. Lá na casa, lá, vocês brigavam, você detesta o cara, você tem ranço. Só que você tá como servidor público, tá? Certo. O fato de ele ter te tratado lá fora, na tua casa, as brigas particulares de você pode alegar isso para não ser cordial com ele durante a prestação do serviço público? Não, porque eu só teria algum problema com ele se ele me desacatasse de acordo com o artigo 331, né? Durante o serviço. Ou em razão do serviço. Isso. Mas eu estando a trabalho, isso não justifica com que eu trate ele mal. Né? Trate sem cortesia, cordialidade. Isso. Assim, é lógico que eu, por não gostar, eu não vou tratar tão bem. Mas, assim, a cordialidade, ser cortês, creio que seja essencial, né? Isso. Olha só que interessante, gente. Obrigada, Dan, gostei. Olha só que interessante. Olha o desafio que tem. Que devido ao princípio da impessoalidade, você não pode tratar de forma pessoal, né, as pessoas ao prestar o serviço. Pessoal, até tomada de decisões em relação aos seus funcionários. Cara, eu não gosto de uma funcionária lá, ela é minha subordinada, dá exemplo, porque, sei lá, meu namorado olhou para ela, achou ela gatona. Agora eu vou tornar a vida dela um inferno. Não posso esses aspectos de pessoalidade, tá? Eu tenho que ser impessoal o máximo possível. Eu sei que está num plano ideal, que essa pessoalidade extrema é difícil, mas você, como servidor, você tem que estar se autocriticando, né? E buscando essa impessoalidade, mesmo que na prática é um desafio muito grande, tá? Então, você tem que ficar se controlando. Então, até o juiz mesmo, na sentença, ele tem que demonstrar também uma impessoalidade em relação àquilo, tá? Então, ele não pode chegar assim numa sentença e falar assim, pela minha experiência com as pessoas homossexuais, eu entendo que essas pessoas não devem, sei lá o quê, entende? Não pode, tá? Tem que se ater ao fato, tem que ser impessoal. É um desafio, amores, que você vai mais ver falarem de perseguição na administração pública, tá? Por uma questão de porque fulano se manifestou em redes sociais, aí um servidor público tenta de alguma forma prejudicar, colocar, sei lá, a vigilância sanitária para ir no local lá, aplicar multa, tornar a vida da pessoa um inferno. Não pode, tá, amores? Eu preciso que vocês tenham mais ou menos noção disso. Então, um exemplo, né, que eu acho que já trouxe de alguma forma, né, indiretamente, é a questão de remoção de servidores públicos com fim de perseguição. A remoção pode, mas dentro dos critérios e baseado no interesse público. Se demonstrar que foi com fim de perseguição ou que foi com um aspecto de pessoalidade, a gente pode dizer que foi o ato praticado ali pela administração pública teve desvio de função. E esse ato pode ser anulado, tá? Então, a remoção do servidor público pode ser anulada, tá bom?
Porque é muito sério isso. A gente estuda esses princípios, a gente pode invocar esses princípios na fazer defesa do servidor público, nos requerimentos. Eu já usei muito, muito. Quando eu estava no início da faculdade, eu tinha estudado os princípios, né? E eu não sabia fazer as defesas de maneira, utilizando as leis, né? E os aspectos processuais. Mas os princípios eu estudei pra caramba. E eu fazia todas as minhas defesas que tinha no período, meus requerimentos baseados nos princípios. E eu consegui muito, tá? E processos foram arquivados baseados nesse princípio. Eu consegui, nossa, consegui muita coisa, gente, até minha especialização, baseada nos princípios, foi bem legal. Vamos lá. Amores, o segundo significado em relação a esse princípio da impessoalidade é toda atuação dos agentes públicos tem que ser pautada ao Estado, não a eles próprios. A gente chama a teoria da imputação. O que acontece? Se o agente público... Toda a prática de atuação do agente público, ele está na figura de representação do Estado, tá? Por ele estar representando o Estado responde pelas práticas dele. Agora, se esse agente público, ele errou, tá? Mas ele errou, em alguns casos, baseado na culpa, negligência, prudência e perícia, ou no dolo, tá? Pode acontecer, sim, de o quê? De o Estado entrar com uma ação regressiva contra ele, pedindo para ele, por exemplo, ressarcir, exemplo, os aspectos indenizatórios que o Estado teve que pagar, por exemplo, tá? Então, pode o Estado entrar com uma ação regressiva para ele, contra ele depois, tá? Desde que comprovado dolo ou culpa, tá? A gente chama, no caso do Estado, a gente vai ter alguns aspectos três teorias diferentes para falar da responsabilidade do Estado, tá? Uma mais dominante. E em relação ao servidor público, a gente está falando de responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque tem que comprovar o dolo ou a culpa, tá? Amores, as pessoas jurídicas de direito privado, empresas privadas, por exemplo, que prestam serviços públicos, ou outras pessoas jurídicas de direito privado, que vocês vão estudar mais na frente comigo, elas responderão pelos danos que seus agentes também causarem. Não só pessoa jurídica do direito público, tá? As pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, vocês vão estudar comigo, o que os agentes praticam, os funcionários dela praticam, também elas respondem pelas práticas desses funcionários. Então, só que nessa qualidade, principalmente no que trata em relação a terceiros. Se os servidores públicos prejudicarem terceiros, aí sim pode acarretar a responsabilidade jurídica até extracontratual, tá? Isso vocês vão ter uma disciplina lá no Direito Administrativo 2, chamada de Responsabilidade Civil do Estado. Vocês vão estudar, talvez comigo, com Coutinho, essa disciplina, ok? O que a gente tem que pensar é que alguns não entendem o que é ainda administração pública direta, indireta, que seria essas pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, tá? O que é concessão, o que é delegação, tudo mais. Vocês vão aprender comigo mais para frente, tá? Então, se você não está entendendo esse termo, não se preocupa, que você vai aprender sim. Então, outra questão é envolvendo o princípio da impessoalidade, tá? Como assim, prof? O princípio que envolve esse princípio da impessoalidade, que a gente já tratou como primeiro significado e como segundo significado, ele está falando diretamente quando relaciona com o princípio da igualdade. Ou seja, eu tratar de forma igual todos que estejam na mesma situação, de fato ou situação jurídica. Mas eu posso, sim, tratar de forma igual, considerando as desigualdades das pessoas. Aí a gente pode levar em consideração o chamado sistema de cotas, as ações afirmativas, né? E também o direito das pessoas deficientes, tá? Você trata de maneira igual, mas considerando a desigualdade. Pode, ok? E também, aí outro aspecto é os atos administrativos praticados com desvio de finalidades, como a professora comentou com você, aquele caso da remoção do servidor público, havendo desvio de finalidade na prática do administrativo, vocês vão aprender comigo o que é ato administrativo. Esse ato, ele é nulo, ou seja,
Ele não pode nem sequer ser validado ou convalidado, tá bom, amores? E aí a gente vai entrar no chamado princípio da moralidade, tá? Gente, eu não sei se vocês fizeram uma atividade comigo, acho que eu mandei para vocês anteriormente e pelo linkzinho, e você tinha que responder o quê? Se você fosse servidor público, tá? Lá de um cartório, por exemplo, e aí você fosse celebrar um casamento, né? Pelo cartório, de um casal homossexual, tá? Me diz uma coisa, você pode invocar a sua religião para não celebrar esse casamento? Você pode? Por respeito à sua religião ou convicção religiosa? Vocês podem? Alguém responde para mim? Não, não pode. Correto, não pode, tá? Porque vocês estão na figura de servidor público. Não pode. A ideia de moralidade que a gente fala de administração pública, ela não é aquela moralidade que a gente fala religiosa. Ela é uma moralidade subjetiva que não é própria do agente. É uma moralidade comum que ela vai respeitar o chamado homem médio, tá? Então, por exemplo, fere o princípio de moralidade a contratação. Por exemplo, eu sou prefeita e contrato meu esposo, né? Para um cargo. Não pode. Agora, quando a gente vai falar de improbidade administrativa, nesse aspecto que, por exemplo, acarreta improbidade administrativa você desrespeitar esses princípios, né? Pode acarretar. Só que daí, no caso, a gente vai falar que tem que ter dolo. Então, se a prefeita de algum lugar contratar o esposo, o que ela tem que fazer, em regra, o que ela vai fazer? Ela vai tentar demonstrar que não houve intenção dela. Ah, não sei como o nome do meu marido foi parar nessa lista. Alguém deve ter trocado as bolas da lista, né? Em nenhum momento eu assinei esse documento, sacou? Porque daí envolve a questão de dolo. Tem algumas práticas que a gente vai falar de culpa, quando a gente for falar de improbidade administrativa, tá? O nepotismo, ele é condenado, sim, a partir do princípio da moralidade, ok? Então, os agentes públicos, eles devem seguir os padrões de ética e honestidade normalmente aceitos, ok? Então, cuidado, porque a improbidade administrativa, ela equivale a uma imoralidade qualificada, tá? Continuando. Princípio da publicidade. Gente, o princípio da publicidade, ele exige o quê? Uma ampla divulgação, mas pelo menos nos órgãos oficiais, né, dos atos da administração pública, tá? Então, tem que ser nos órgãos oficiais. Eu, por exemplo, em Toledo, Paraná, um dos órgãos oficiais era o Jornal da Cidade. Algumas prefeituras têm as páginas virtuais, né, oficiais para divulgação desses atos. Então, mas tem que ser de forma ampla. Então, eu não posso publicar um ato num órgão que não é oficial para tentar maquiar ou as pessoas não terem acesso àquela informação de maneira ampla. Não posso, tá? Tem que respeitar a chamada Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, de 2011, ok? Então, os atos editados pela administração pública devem ser públicos não só em razão da transparência de atuação administrativa, mas também para viabilizar o controle desses atos. Exigem, né, nesses atos, de alguma forma, alguns estão relacionados à questão de sigilo, ou, sei lá, segurança nacional. Essa publicidade, esse princípio, ele pode ser relativizado. Em alguns casos, por exemplo, quando for sigilosos ou respeito à segurança nacional. Só que não é essa qualificação de sigilo do ato, não é uma escolha aleatória, tá? Tem que estar prevista em lei e tem que estar registrado, tá? Não é uma escolha aleatória. Eu quero colocar isso como sigiloso. Não, não é querer. Tem que estar previsto em lei, tá? Gente, é possível um ato ser público sem ter sido publicado no diário oficial, tá? Como o edital de licitação na modalidade convite. Ele não pode acontecer isso, sim, de ele não estar sendo publicado no diário oficial, mas ele é um ato público, tá?
Bem, antes de a gente passar para o princípio da eficiência, são exatamente 8 horas, tá? A gente vai agora, nesse momento, dar um intervalozinho de 15 minutos. Quando for 8h15, a gente retorna, tá? E a prof dá continuidade com vocês, ok? Deixa eu ver se dá para dar uma pausa na gravação. Deixa eu ver, será? Ver vídeo em edição padrão. REC. Como é que dá pausa nesse negócio, gente? Deixa eu ver se dá para pausar. Gerenciar. Iniciar. Parar a gravação. Isso. Tem certeza que deseja parar a gravação?